Flamengo notifica Internacional e Corinthians por dívidas referentes a Thiago Maia e Mateuzinho. Clube monta estratégia para recuperar lesionados no período data FIFA. Conheça a agenda de jogos do Mengão do mês de setembro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Flamengo notificou Internacional de Porto Alegre e Corinthians por dívidas referentes a Thiago Maia e Mateuzinho. O Inter de Porto Alegre recebeu a notificação nesta terça-feira, ontem, referente à compra do Thiago Maia, fechada em julho por 4 milhões de euros, 24 milhões e 100 mil reais no câmbio da época. Os gaúchos não pagaram a primeira das 10 parcelas, cujo valor é de 250 mil euros, 1 milhão e 500 mil reais. O vencimento da mesma aconteceu no último dia 20. É importante destacar que as 10 parcelas têm valores diferentes. Alô, Inter! Vamos pagar o Flamengo aí, né? Thiago Maia já está um tempo aí jogando e tá atrasada a parcela. E o Corinthians, hein? O atraso vem de um tempo ainda maior. O Alvinegro já pagou as 2 primeiras parcelas pela compra de Mateuzinho, também vendido por 4 milhões de euros. Vale destacar que a quitação só aconteceu mediante notificação. Ambas tinham um valor de 4 milhões de reais. A terceira e mais cara das parcelas venceu no último dia 5. Olha só quanto tempo tem, né? A gente vai completar já um mês amanhã, né? Dia 5 de agosto venceu aí. O valor a ser amortizado é de 8 milhões de reais. Depois disso, o Corinthians teria que pagar mais 2 parcelas, ambas avaliadas em cerca de 2 milhões e meio de reais cada. Por tal atraso, o Corinthians foi notificado pela terceira vez. O caso do Corinthians é um caso mais sério, né? Mais grave do que o do Inter, porque o Corinthians pagou 500 mil reais para ter o Hugo Souza à disposição na escalação do time principal no último jogo do Campeonato Brasileiro. 500 mil reais só para ter ali o Hugo Souza no time titular. E não pagou as parcelas referentes ao Mateuzinho, né? Ao lateral que tá lá, já tem tempo, né? O Mateuzinho saiu junto com o Thiago Maia. E aí, Corinthians, como é que faz? Tá tentando trazer o Memphis Depay. Não dá para entender alguns clubes de futebol no país. O Corinthians todo endividado, contratando aí, gastando a rodo e não paga as suas dívidas. E o Corinthians não tem dívida só com o Flamengo, não. Tem dívidas com muitos clubes. E aí fica feio, né? Flamengo cobrando, tendo que notificar os clubes. Alô, Inter, alô, Corinthians, vamos pagar. Não dá para ficar devendo, não, hein? Isso aí tem um nome muito feio. Caloteiro, é isso? Corinthians caloteiro, Inter caloteiro? Não, vamos torcer para que tenha sido um mal entendido, mas já está há bastante tempo, hein? Corinthians tem um mês aí que atrasou a parcela. Será que esqueceu? O que está acontecendo lá no Corinthians? Corinthians, paga o Flamengo. Ô Inter, paga o Flamengo. Pô, que coisa feia. Bom, vou falar aqui de uma excelente notícia, porque o Flamengo ganhou um período aí de 10 dias de descanso devido à data FIFA agora do mês de setembro. E aí teremos jogos das seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Flamengo entende que esse período será fundamental para a recuperação de atletas. O Tite já tomou uma decisão, os jogadores vão se representar, né, depois desse período aí de 3 dias de folga. O Flamengo que jogou no domingo contra o Corinthians, aí folgou segunda, terça e quarta. Amanhã tem a reapresentação do time e já começa todo o trabalho de recuperação dos atletas que estão no DM, Departamento Médico.
O Gabigol e o Meia Arrascaeta, por exemplo, são dois principais focos no momento, já avisando aí o retorno do jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil dia 12. Logo assim que terminar a data FIFA, o Flamengo entra em campo no Maracanã pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil. E o Flamengo não terá os reforços, né? Não deu tempo aí de inscrever. Apenas o Michael foi inscrito na Copa do Brasil e se lesionou no primeiro jogo lá em Salvador e não joga a partida da volta. Então o Flamengo não tem aí reforços à disposição. Tem que jogar com o que tinha antes da janela de transferências, né? A gente traz aqui a situação do Gabigol, que sentiu a coxa no jogo de ida contra o Bolívar pela Libertadores e desfalcou o Flamengo por 5 jogos e já voltou a treinar em campo antes mesmo da paralisação. O meia uruguaio Arrascaeta, por outro lado, ainda encontra em fase de tratamento intensivo, né? Após sofrer uma lesão no adutor da coxa esquerda, porém o Flamengo está muito otimista no retorno do uruguaio após esse retorno aí, né, da data FIFA, logo assim que terminar a data FIFA. O Flamengo também ficará atento nos casos de Gerson e Pedro, que foram convocados para a seleção brasileira, talvez estarão em campo, vai depender do Dorival Júnior, Pulgar na seleção do Chile e Varela, que foi convocado para a seleção uruguaia. O clube rubro-negro irá repetir o protocolo que já costumava seguir quando estava na seleção brasileira e enviou todas as informações sobre a situação física dos atletas, desde os dados de GPS até situações médicas, além de conversar com o departamento médico da CBF e de outras seleções. Vale lembrar que Pedro acabou de retornar de lesão e Gerson vem jogando todos os jogos do Flamengo. É impressionante a regularidade do Gerson, né? E por mais que o foco seja recuperar Gabigol e Arrascaeta, já para o confronto contra o Bahia, o Flamengo vai aí analisar também as situações de Léo Pereira, Michael e De La Cruz. Por outro lado, não são esperados para o duelo da volta da Copa do Brasil, mas o atacante Everton Cebolinha e o lateral esquerdo Matias Vinha, que estão fora da temporada. Então o Mengão vai aproveitar esse período aí para recuperar os lesionados. Olha, o De La Cruz está no departamento médico, o Michael está no departamento médico, o Léo Pereira está no departamento médico, o Gabigol não deixa de estar no departamento médico, está se recuperando aí, está no processo final, já iniciou a transição para o campo. O Arrascaeta está no departamento médico, o Gerson vem jogando aí todos os jogos, o Pedro acabou de retornar de lesão, quer dizer, é uma situação aí delicada. O Varela sentindo dores, né? Chegou a ser substituído no último jogo, ele que foi convocado mesmo assim. Então o Flamengo está de olho, está atento aí a todas as situações. A partida contra a seleção venezuelana, pelo Uruguai aí, será na Venezuela, neste dia 10, né? O Flamengo joga contra o Bahia no dia 12. Na verdade, o Varela, que foi convocado pela seleção uruguaia para as partidas contra Paraguai e Venezuela. E aí a partida contra a seleção venezuelana, na Venezuela, é no dia 10. E o dia do Flamengo e Bahia é dia 12. Então, quer dizer, é um período curto, né? Ainda mais se o Varela for titular da seleção uruguaia. A gente ficará apenas com o Wesley. Vamos trazer aqui, aproveitando essa situação, após a data FIFA, a agenda de jogos do mês de setembro. Gente, vou falar um negócio para vocês. A gente iniciou o mês com Flamengo e Corinthians no dia 1º, no primeiro dia do mês. Aí agora não tem mais jogo, só volta no dia 12. Aí muitos vão pensar assim, além da parada da data FIFA, vai ser um mês mais tranquilo, mais leve em relação aos jogos. Porque vamos passar aí 10 dias, né, sem jogos dos clubes, apenas jogos das seleções. Errado quem pensa assim. E por que vai ser uma sequência insana, uma agenda desgastante de jogos de setembro? Porque o Flamengo tem, além do Corinthians, que já passou, tem outros 6 jogos. E o mês ficou reduzido, com menos 10 dias para as seleções. Então vamos lá. No dia 12, assim que terminar a data FIFA, o Flamengo já recebe o Bahia
pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil no Maracanã. Jogo eliminatório, classificatório, mata-mata. No dia 15 de setembro, depois desse jogo contra o Bahia, já tem Campeonato Brasileiro e é clássico contra o Vasco. O Vasco vem de Vitória, fora de casa, contra o Vitória, em Salvador. E já está ali no grupo dos 10 clubes, né, melhores colocados do Campeonato Brasileiro. E é um clássico. Depois desse clássico contra o Vasco, o Flamengo enfrenta o Peñarol no Maracanã no dia 19 de setembro. Naquele que, na minha opinião, é o jogo mais importante da temporada. Então a gente gosta de falar assim, o jogo mais importante, Rafa, é sempre o próximo. Então tá bom, Bahia é o mais importante da temporada, depois tem o Vasco, agora esse jogo contra o Peñarol, amigo, eu vou dizer uma coisa pra você. É um jogo que a gente precisa fazer o resultado no Rio, no Maracanã, porque o jogo no Uruguai será muito, mas muito complicado, muito difícil, e o Peñarol vem bem na Libertadores. Bom, depois desse jogo contra o Peñarol, jogo de ida, o Flamengo que decide lá no Uruguai, tem no dia 22 de setembro o jogo contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Grêmio e Flamengo, dia 22 de setembro. Aí depois o Flamengo vai ao Uruguai enfrentar o Peñarol no jogo da volta da Libertadores da América no dia 26 de setembro. E aí no dia 29 de setembro ainda tem mais um jogo. Flamengo e Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro. Ou seja, mais 6 jogos nessa agenda aí de setembro. Vamos fazer aqui uma prévia, né, dos confrontos. Flamengo e Bahia, dia 12 de setembro. O que você acha que vai acontecer? Mengão passa? Mengão classifica para a semifinal? Então, beleza. Flamengo e Vasco, dia 15, clássico. Mengão ganha os 3 pontos. O mando de campo é do Flamengo. O jogo será no Maracanã. Flamengo e Peñarol, como é que você acha que vai ser esse jogo, hein? Flamengo que poderá ter aí os reforços inscritos nesta fase à disposição. Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem condição de ganhar do Grêmio lá? Deixa aí nos comentários. Peñarol e Flamengo, jogo mata-mata, será decidido no Uruguai. E Flamengo e Atlético Paranaense, último jogo do mês de setembro. Coloca aí qual será o saldo do Flamengo, será positivo, negativo? A gente espera que o Mengão tenha um excelente mês de setembro, que seja um mês de conquistas, glórias, vitórias, classificações, né? Porque a gente tem 2 aí, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até essa parte do vídeo, é muito importante o seu like. Ajuda demais o nosso conteúdo, ajuda demais o nosso canal. Falar aqui da Mileses Esportes. Se você quiser já reservar a sua vaga para o Mundial, você já pode fazer aí a pré-reserva. Tem também Libertadores. Quer acompanhar o Mengão na Argentina? A gente torce para o Mengão chegar à final, hein? O Mileses já está vendendo ingresso para a final lá na Argentina, em Buenos Aires. Qualquer jogo que você quiser comprar aí, passagens para acompanhar o Mengão, vai lá na Mileses Esportes, porque você vai se amarrar. Os melhores valores aí do mercado, empresa muito bem estruturada, é a Mileses Esportes, e diz que veio pelo Rafla, para você ganhar aquele descontão maroto. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!